Oi, gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo. Vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã. E ó, muito importante, vamos compartilhar nas suas redes sociais, tá? E deixem aqui embaixo nos comentários sugestões, críticas, elogios e principalmente quando for fazer o comentário, nem que seja um oi, um dedinho para cima, coloca a cidade onde vocês moram, que eu quero saber até onde esse vídeo vai, tá? Vai alcançar. Hoje nós vamos fazer, a aula de hoje vocês vão aprender a fazer pregar o botão na máquina doméstica e fazer a casa do botão. Parece besteira, mas são duas coisas que é muito legal você aprender a fazer, porque numa emergência você faz, numa precisão você faz, e se aparecer, você que faz reparos de roupa, você vai precisar. Então, assim, é claro que cada máquina tem a sua facilidade. Tem máquinas que fazem o ponto da casa do botão em 3 etapas. A minha máquina é uma Singer Facilita Pro, é a 4423. A 4423 e a 4432, elas têm um ponto que não tem na 11, que é o ponto de fazer a casa do botão. Ela faz a casinha do botão em uma única etapa, tá? Mas outras máquinas também fazem, só que em mais de uma etapa, aí vocês têm que procurar saber como. Mas tem, durante o vídeo, tem dicas muito legais de alinhamento da casa, de acordo com o botão. Tem dicas bem legais na hora de abrir a casa, dicas que vai servir para a vida de vocês, tá? Então eu espero que vocês gostem. Essa aula foi feita com muito carinho, pensando em vocês, tá? E ó, essa aula é uma sugestão de 3 inscritas que deixaram em comentários, pedindo que elas não estão conseguindo fazer a casa, que a casa não está ficando com um ponto legal, para me mostrar qual ponto que eu uso, qual a atenção. Então, de Janira, Mirna e Isabel. Essa aula foi feita através de uma sugestão de vocês, tá? Uma dúvida de vocês. Espero que vocês gostem, espero que eu tenha sanado todas as dúvidas, porque às vezes a pessoa tem uma dúvida e para responder ali no comentário, eu tenho a sensação de que a pessoa não está entendendo. É melhor fazer uma aula e essa aula vai privilegiar a outras amiguinhas que têm a mesma dúvida, tá? Então, não esqueçam de colocar nos comentários dúvidas, tá, gente, de vocês. Ó, um beijo, um queijo. Vamos trabalhar, meninas. Então, gente, a nossa aula de hoje, nós vamos pregar um botão e fazer a casa. Então, vejam bem, nós vamos precisar de 2 acessórios da máquina. O pé ou a sapatilha de pregar botão e a sapatilha que nos auxilia a fazer a casa, tá? Geralmente, quando nós compramos a máquina, já vem esses 2 acessórios. Agora, nós vamos pregar o nosso botãozinho. Vocês podem observar que na máquina de vocês, qualquer máquina tem essas garrazinhas, ó. Essas garras, elas são responsáveis por puxar o tecido. É ela que vai fazer com que o tecido caminhe e não fique a agulha batendo sempre no mesmo lugar, tá? Então, para pregar o botão, ele vai ter que ficar parado no mesmo lugar, correto? Ele vai ter que ficar assim, ó, paradinho no mesmo lugar.
que que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que abaixar essas garras, esse trilhozinho que tem aqui nela, que são dentinhos, nós vamos ter que abaixar. Algumas máquinas, como essa minha aqui, tem o botãozinho de levantar e abaixar essas garras. Se a sua não tem, você pode adquirir, que vende em qualquer loja, plaquinhas para isolar as garras, tá? Mas no caso aqui a minha tem, de repente na sua também tem, porque a maioria das máquinas mais atuais, todas elas vêm com esse acessório, que é um botãozinho. Então, aqui, ó, na traseira da máquina, ó, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é abaixar os dentes. Ó, nós vamos tirar esse bracinho aqui. Tirando o bracinho, você vai notar que aqui, ó, tem esse botãozinho aqui, ó, tá vendo? Esse aqui tá com os dentinhos altos, que é os dentinhos normais para você fazer a sua costura normal. Quando a gente gira esse botãozinho para cá, ela vai costurar e os dentinhos para baixo não vai puxar o tecido. Esse pontinho aqui serve para quê? Para você pregar botão e para fazer também quilt livre, porque aí você vai direcionar o seu tecido para onde você quer, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é, ó, trocar o botãozinho de lugar, tá? Aí, ó, você vai notar que os carrinhos estão para baixo, eles não vão puxar o tecido, tá? Aqui, ó, gente, esse calcador aqui, ele é o calcador para pregar o botão, tá? Então, vocês podem ver que aqui no meio ele tem uma hastezinha de ferro, que é essa haste que vai se ajustar ao pé calcador da máquina, para ele ficar grudadinho, tá? A pontinha dele é azul, é larguinha aqui, ó, quadradinha, e ela é emborrachada. Ela é que vai segurar o botão no lugar, beleza? Então, nós vamos aqui, ó, colocar o nosso pezinho calcador. Tá vendo? Aí, assim, ó, nós vamos colocar aqui o nosso botãozinho, tá? Nós vamos marcar, o ideal é você marcar, né? Você vai pegar o seu botão e você vai fazer a marcação de acordo com a casa. Primeiro a gente faz a casa, né? E marca o botão na direção da casa. Aí, por exemplo, nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos pregar o nosso botão aqui, tá? Esse botãozinho meu, ele tem 2 buraquinhos. Então, nós vamos colocar o botão aqui, ó. Centralizar os buraquinhos, tá? E abaixar. Ó. Então, nós estamos centralizando os buraquinhos nessa direção aqui. Só que, se nós formos costurar normalmente, não vai funcionar, né? Nós vamos ter que fazer o ponto de zigue-zague, a menos que a sua máquina tenha um ponto específico para colocar botão. A minha não tem, então eu utilizo o ponto do zigue-zague. Eu vou mostrar agora para vocês. Ó, o ponto do zigue-zague é, ó, o ponto para pregar o botão. Então, eu vou, ó, tá aqui, pontinho do zigue-zague. Aqui, eu deixo geralmente no 2 mesmo, mas você pode até botar aqui, ó, para ele ficar bem apertadinho, tá? Entre o 2 e o 1. Aqui em cima é a largura do ponto. Então, vai corresponder, vai ditar a largura de um buraco para o outro.
Vamos colocar aqui, eu já sei que esse meu botão aqui, que eu já coloquei, eu sei que ele é o 4. Mas eu vou colocar no 3 para vocês verem uma coisa, tá? Ó, ele tá no 3. Se você fizer manualmente, ó, vamos fazer manualmente, ó. Você vai ver que não vai... A agulha não vai bater nos buraquinhos, tá? Aí eu vou trocar lá pro 4. Ó, bateu num buraquinho. Isso manualmente, tá, gente? Continuo jurando a coisa para ver se do outro lado vai casar direitinho, ó, foi. Isso quer dizer o quê? Que eu posso costurar normalmente, que vai dar certo. Então, a gente vai costurar alguns pontos para ficar bem firme aqui, ó. Se ele tivesse 4 buraquinhos, o que eu ia fazer? Ia levantar o calcador, ia puxar para cá e centralizar os outros 2. Mas o meu é só 2 buraquinhos, então eu volto para lá, tá? É lá mesmo, tá? Aí você vai fazer isso aqui, ó, manualmente e vai colocar a agulha aqui, ó, no buraquinho da sua esquerda. Colocou no buraco da esquerda, você vai selecionar o ponto reto. Isso é para fazer o arremate, tá? Ó. Aí você vai abaixar aqui à esquerda. Aí vai dar uns 3 pontinhos aqui, ó. Já arrematou, beleza? Aí é só tirar e correr pro abraço que tá pronto. O seu botãozinho tá colocado direitinho. Fica firme, rápido de fazer. Você tem que aprender todas as funções da sua máquina, porque eu tenho certeza que isso vai economizar muito o seu tempo na hora da costura. E se você faz reparos na sua casa, por exemplo, você pode colocar uma placa, troca de botão, que aí você vai fazer rápido e você vai e cobra, né, centavos. Quando você vê, você tem um dinheirinho em caixa, tá? Olha então, gente, a minha máquina é a Singer Pro Facilita, que é a 4423. A 4423 e a 4432, elas têm um ponto específico para pregar, a fazer a casinha do botão, tá? Agora, a 4411, eu acho que é uma sequência de 3 pontos, 3 etapas. Essa aqui faz em uma etapa só. Então, você vai, o ponto para pregar o botão é esse aqui. Você vai selecionar, tá vendo? Aqui. Aqui é a largura do ponto. A gente vai colocar no ponto cheio. O ponto cheio é entre o 1 e o 0. Ele tá mais aqui, ó, tá vendo? Mais pro 0 do que pro 1. E aqui em cima é a altura do ponto, eu coloco no 5. Mas se você for fazer uma roupa delicada, você pode colocar no 4 ou no 3, que ela vai ficar com os pontinhos mais estreitinhos, tá? Eu gosto do 5. Eu acho que o 5 nem fica muito grande, nem fica muito pequeno. Selecionado isso, nós podemos partir para cá. Olha aqui, essa daqui é a sapatilha para botão. Então, ela facilita muito o trabalho, porque ela vai te ajudar a estipular o tamanho da sua casa, tá? De acordo com o botão que você vai utilizar. Então, tem essa alavancazinha aqui, ó, no canto. Essa alavanca, você vai subir ela. Ó, você vai encaixar o seu botãozinho aqui e vai abaixar ela. Ó. Tô fazendo, tá vendo? Você vai abaixar ela e, ó, até prender o seu botão. Seu botão estando preso aqui, ó, você já estipulou que o tamanho da sua casa é para esse botãozinho aqui, beleza? Você vai observar que aqui tem uma hastezinha, ó, de metal, é onde você vai encaixar lá no seu pezinho da máquina.
e ela tem um buraquinho aqui, ó. Por esse buraquinho, você vai enxergar direitinho aonde você vai iniciar o ponto, tá? É muito importante esse buraquinho aqui, que é onde vai bater a agulha e é o início do ponto. Aí nós vamos colocar nosso pré-calcador lá na nossa máquina. Nós vamos encaixar aqui, tá? Ó, tá encaixadinho, tá vendo? Então é assim, gente. Quando a gente vai costurar, qualquer costura, a gente joga a nossa linha para trás. Então nós vamos dar manualmente um pontozinho, ó. Deu ponto, a linha ficou grudadinha ali. Nós levantamos o calcador, e aí eu puxo a linha para lá. Então a linha já vai ficar, ó, eu puxo ela para lá. Então ela já vai ficar aqui no meio, tá? Preparada para costurar. Dá para fazer sem fazer isso? Dá sim, mas eu prefiro assim. Então é assim. A minha casa, eu vou fazer desse lado aqui, ó, a casa. A minha casinha do botão tá aqui e o botão aqui. Nós temos que fazer uma marcação, né? Para saber aonde vai ser a casa. É muito fácil. Aqui o tecido é pequeno, mas é assim, ó. Nós vamos colocar aqui em cima. Tá vendo? Eu coloquei o lugar da casa aqui em cima. E aqui eu vou fazer uma marcaçãozinha para me saber aonde é nem que seja assim um pontinho, tá? Para saber aonde é o início, ó, do botão, tá vendo? O botão é aqui e aqui, ó. E eu só quero a parte de baixo da casa, a parte de baixo do botão. Então, eu vou fazer aqui uma marcaçãozinha. Eu tô utilizando aqui eu tô utilizando aqui a caneta que apaga, ó. Uma ponta, outra, só a distância do botão, tá? Isso feito, então, eu faço também uma linha vertical. Não sei se está dando para vocês verem aqui, ó. Uma linha vertical para estabilizar o calcador, para a minha casinha não ficar uma mais para cá, outra mais para lá. Ela vai ficar toda na mesma direção, tá? Você vai fazer essa marcação de acordo com a sua máquina, com as facilidades da sua máquina e da região onde você vai colocar o botão, ok? Então, ela vai ficar na altura, na direção do botão, ó. E o encaixe vai ficar perfeito. Esse pontinho aqui que eu marquei é o início do botão, é a parte de baixo. O percurso, a trajetória do ponto é o seguinte: ele vai marcar aqui, ele vai subir, ó, ele vai marcar aqui, vai subir até o tamanho da casa, marcar lá e descer por esse lado e marcar aqui. Quando ele voltar no ponto inicial, é que terminou a sequência do ponto, tá? Então, nós sabemos que ele começa por aqui. Para ficar na direção certinha, lembra que nós marcamos a altura do botão? Nós vamos encaixar aqui essa marcação do botão aqui, ó. Nesse buraquinho da agulha, tá? Então, tudo certinho, abaixado direitinho. Aqui atrás, na sua máquina, tem um botãozinho, uma haste, tá? Ó, tá escrito push. Essa hastezinha você vai abaixar ela toda. Se você vai ouvir um barulhinho, ó, deixa eu levantar ela. Quando você abaixar, ó, você abaixa. Aqui não tá o ideal é abaixar toda. Você vai ouvir um barulho, ó, tá? Ela vem escrito push e tem o desenho do ponto, que é o ponto da casa. Depois dela abaixada com barulhinho, você vai empurrar ela para trás, ó. Você vai ouvir o barulhinho também, tá vendo?
agora sim nós estamos preparados para fazer a nossa casa. Aí é só pisar no pedal e ter a atenção, né, gente? Ó. Ok? Fez isso, completou. Vamos tirar para vocês verem. Deixa eu levantar esse. Ó. Fica perfeitinha a casa, tá? Aqui, ó. Aqui tá as duas casinhas do botão. Essa daqui eu já abri. Na sua máquina, se é essa Singe, ela vem com esse acessório aqui, que é um pincelzinho, e você fazendo assim, você vai ver que tem uma ferramentazinha, que é essa aqui, que é costurador de casa, tá? O abridor de casa, de botão. Geralmente a pessoa vem, ó, aqui tá fechada, enfia aqui e leva para lá para poder a casa de botão abrir. Mas, às vezes, quando ela faz isso assim, o que acontece? Acaba passando do ponto e rasgando muito a casa. Então, uma dica legal é você vai pegar um alfinete, vai colocar ele aqui, ó, vai fincar ele aqui, ó, no finalzinho da casa, tá? Porque aí o seu costurador de casa não vai ele não vai passar dali. Você vai enfiar a pontinha fina e, ó, empurrar para lá. Deixa eu centralizar aqui para vocês verem. Ó, colocou e ele vai, ó, aqui ele não passa mais, ó, por causa do alfinete, tá? Casinha do botão, pronto. E tá aqui, ó, deixa eu aumentar um pouco para vocês verem. Tá aqui o botão já colocado e as casinhas na direção, tudo certinho, elas retinhas no mesmo alinhamento. Essa, gente, é a melhor forma. É claro que cada máquina tem a sua facilidade, é o que eu falei, a minha é a 4423, mas se a sua máquina é a 11, ela é feita em 3 etapas. Cada máquina tem a sua facilidade. A 23 e a 32, a Facilita Pro, ela tem um ponto específico que faz a casa do botão em uma única etapa. É super fácil, gente. Então, testem, peguem um pedacinho de papel e testem fazer. Eu tenho certeza que quando vocês precisarem, essa facilidade vai colocar um dinheirinho extra nas suas mãos, tá? Se tiver um reparo de roupa, colocar botão, se aparecer alguma coisa assim, vai ser muito mais rápido. Então, é assim, ó. A traseira da casa fica bonitinha, tá vendo? A traseira do botão, ó, fica imperceptível. Aqui eu fiz com a linha preta para que vocês visualizassem direitinho, né? O correto é fazer o quê? Tecido branco, linha branca. Eu fiz com a linha preta para que vocês pudessem ver direitinho. Aí, ó, aqui a casinha do botão, ó, cabe certinho. Ela já é feita do tamanho certo, ó. Nem muito apertada, que fica difícil de passar, nem muito larga, que vai soltar do tecido. Olha como é que fica bonitinho, tá? A direção, a distância entre um e outro, perfeito. Utilizando o calcador para pregar o botão, utilizando o calcador para colocar, deixa eu botar aqui, o calcador para colocar pregar o botão. Utilizamos também o
descosturador de casa. Todas essas peças vêm junto, tá? Com a nossa máquina. E ajuda muito. O acabamento fica perfeito. O botão, gente, fica super bem colocado, tá? Sem soltar, sem nada. Perfeito. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Se ajudou a você esse vídeo, esse conteúdo, compartilha nas suas redes sociais, compartilha para suas amigas, que eu tenho certeza que vocês vão estar fazendo bem a elas e bem ao canal, tá? Um grande beijo no coração de todas, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.